A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Começa agora mais um programa Mudando de Assunto. E o tema de hoje é a adoção com casais homossexuais. Clécio, eu trouxe você de novo aqui para falar de mais um tema polêmico. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque está muito em alta agora. E muita gente acha que a adoção por casais homossexuais pode ser um problema para a criança, né? Olha, se a gente for analisar a questão problemas para uma criança, a gente teria que partir do seguinte princípio, que muitos casais heterossexuais jamais poderiam adotar uma criança e muitos pais biológicos deveriam perder a guarda dos seus filhos em virtude de problemas. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre um ser humano que eventualmente tem uma dificuldade de educar e cuidar de uma criança, tá? E o preconceito. Acho que são duas coisas muito distintas. E o que eu percebo muito, até porque eu durante muitos anos eu fazia avaliações para o fórum, para a comarca de Lages, no sentido de verificar a viabilidade ou não do casal poder adotar uma criança e a criança não passar por aquela situação de é adotada, é devolvida e tudo mais. Então, o que as pessoas precisam ter muito claro, Ananda, é assim, ó. O homossexual, ele é um ser humano como qualquer outro ser humano. A homossexualidade não é doença, tá? A homossexualidade, ela vai mostrar e oferecer ao convívio social uma dinâmica de relacionamento diferente, e só isso, né? Então, assim, se eventualmente um indivíduo ele vai apresentar algum elemento que o impeça de cuidar de uma criança, esse elemento ele não vai estar alicerçado na escolha sexual que ele está fazendo. Né? Como coloquei no início, é uma discussão muito mais valorativa e preconceituosa do que uma discussão dentro de uma lógica. E tu acha que, porque, por exemplo, casais homossexuais, normalmente a única saída é a adoção, né? Sim. Tu acha que às vezes eles são mais preparados, têm mais chances de serem melhores pais do que casais héteros? Que talvez tenham filhos sem querer e não preparados, não? Eu vou usar uma outra palavra. Assim, ó, eu acho que não é uma questão de mais ou menos, porque se a gente também colocar que o indivíduo com uma opção homossexual ele está melhor preparado, a gente também vai começar a entrar num processo de discriminação. Eu vejo que tem uma diferença assim, o indivíduo com uma escolha homossexual, ele faz um processo de desenvolvimento pautado e marcado pelo preconceito e pela diferenciação coletiva. Tá? Isso começa dentro de casa, muitas vezes com a própria família, com amigos, com as pessoas próximas e depois com a sociedade num todo. Então, o que eu observo é assim, o indivíduo homossexual, ele acaba dando muito valor para algumas coisas relacionadas ao componente afetivo. Tá? E isso é um componente que vai contribuir, sem dúvida, para a educação, para o desenvolvimento, principalmente para a questão afetiva dessa criança que vai estar sendo educada por esses pais ou por essas mães que fazem essa escolha homossexual. Tá? Agora, como eu falei, o que uma criança precisa, tá? Independentemente da sua faixa etária? Uma criança ela precisa de 3 estruturas básicas de um pai e de uma mãe. Ela vai precisar de amor, ela vai precisar de orientação e ela vai precisar de limites. São os 3 componentes centrais de uma boa condução educacional e de uma boa formação de um ser vivo, de uma criança. Tá? Isso, ela vai ser qualificada, essas características serão qualificadas dentro da postura e do caráter que esse pai e essa mãe têm e vão estar oferecendo para essa criança. Então, não tem nada a ver com a escolha sexual. Tá? O que algumas pessoas, de uma maneira leiga e até mesmo de uma maneira pejorativa, acabam, entre aspas, se preocupando, é que assim, a criança cuidada por um casal homossexual, ela pode crescer
e passar a ser um homossexual. Essa é uma das grandes preocupações. Sim, é o que mais se ouve, né, quando se fala nesse assunto. Exato, que a sociedade tem. Tá? Mas isso é uma inverdade. Até pode acontecer que a criança passe a ser um adulto e que depois também tenha uma escolha homossexual, mas não pelo fato de ter sido criado por um casal homossexual. Tá? A gente sabe muito bem que a questão da homossexualidade, ela tem hoje, comprovadamente, tem um elemento físico, orgânico, que estrutura a questão da homossexualidade. Sabemos também que existem elementos sociais, elementos comportamentais que vão contribuir para essa questão da homossexualidade, mas não é o amor que uma criança vai estar recebendo que vai definir se ela será ou não homossexual. E esse sentimento é a grande pureza que vai estar vindo dessas pessoas. E tu acha que a longo prazo essas adoções por casais homossexuais podem estar diminuindo cada vez mais o preconceito também em relação a isso, né? Olha, Nanda, se a gente for avaliar que nós temos uma fila de espera gigantesca para adoção no Brasil, a primeira pergunta que uma boa parte dos heterossexuais tem que se perguntar é o seguinte: é mais válido a falsidade do heterossexual deixar essa criança abandonada num abrigo e fazer com que ela se torne uma pessoa inadotável, porque ela vai ter irmãos, ela vai ter uma idade mais avançada e tal, ou permitir com que pessoas que querem construir uma família, com pessoas que têm amor suficiente em seus corações, acolham essas crianças, ofereçam lar para essas crianças e levem. O raciocínio ele é paradoxal e ele é um raciocínio burro. Tá? Nós temos milhares de crianças à espera de uma adoção. E nós temos muitos casais homossexuais que adorariam poder ter a oportunidade de receber. O que eu percebo é assim, a justiça hoje ela está muito mais flexível, muito mais aberta e está possibilitando esse processo de adoção. Socialmente falando, saindo dessa esfera jurídica, é ainda comum você observar que casais em determinadas situações e contextos ainda enfrentam dificuldades. Tá? No sentido de esbarrar no preconceito das pessoas e até mesmo de se oporem a uma situação que está sendo muito bem conduzida e dando a essa criança ou às crianças uma grande oportunidade. Tá? Porém, eu acho que com o passar do tempo isso tende a se flexibilizar. Isso não vai ser tão rápido. Tá? Eu acho que isso vai demorar um pouco. E quanto menor a cidade, mais difícil isso vai, mais tempo isso vai levar. Mas a tendência é que minimize. Como tu disse antes, o casal ser homossexual não vai afetar em nada na vida da criança. Ela só vai estar recebendo um amor que talvez ela não recebesse fora dali. Mas como que tu acha que pode ser o impacto para essa criança com preconceito vindo de fora? Com pessoas que têm preconceito com casais homossexuais que adotam? Olha, excelente a tua pergunta, assim, porque o impacto negativo, ele com certeza é predominante vindo do externo. Né? Então, por exemplo, essa criança ela entra na escola e o casal de pais ou de mães buscando, participando da educação dessa criança. Então, essa criança vai escutar piadinhas, essa criança vai escutar outros pais com determinados comentários, essa criança vai ter amigos em que os pais não vão permitir a convivência, né? Então, assim, o que a gente tem que ter muito claro é que a doença está em nós. A doença não está nem na criança e nem nos pais que adotaram essa criança. Somos nós que projetamos uma marginalização. Ou seja, o meu filho não pode conviver com essa criança porque essa criança ela tem pais ou mães homossexuais. Tá? Isso é uma doença. Isso é uma doença. A homossexualidade não. A homossexualidade é uma escolha, uma opção, tá? Em que homens e mulheres têm o amplo direito de poder ter essa escolha. Agora, nós, enquanto sociedade, entramos naquele mérito de que nós somos melhores, que a escolha deles é uma escolha errada ou uma escolha doentia, né? E que nós temos que afastar. Isso é doença. Né? Mas aí sim, a criança ela vai receber um impacto negativo e os pais dessa criança vão ter que ter muito preparo,
os pais dessa criança vão ter que trabalhar muito bem com ela, levando uma realidade que eu considero extremamente importante para essa criança, para que ela não impacte tão negativamente, e aí a coisa melhorar. Justamente aquilo que tu falou, mostrar que a doença não está neles e sim nos que têm o preconceito, né? Exatamente. Mas então tá, por hoje era isso, era mais para tirar esses tabus principais sobre o assunto. Muito obrigada, Clécio. Eu que agradeço. Nós entramos num breve intervalo e eu volto já já. Começamos agora mais um programa especial de beleza aqui no Espaço Flávia Rocha. E hoje a Flávia trouxe uma modelo e preparou ela inteira para mostrar para vocês algumas tendências. Então, fala o que você fez nela hoje, Flávia. Bom, como eu falei, a tendência agora é inverno, primavera. No inverno a gente usa muitas cores quentes, o cobre, vários tons de marrons, mas cores mais escuras. Quando a gente vai chegando na primavera, a gente vai começando dando uma tonalidade mais clara. Agora a gente está com a tendência da cor marsala. A marsala é um vermelho misturado com vinho, bordeaux, rosas, um tom mais escuro. É maravilhosa, né? O cabelo dela foi usado 3 tons de mechas. Foi usado um loiro mais claro, um loiro mais dourado e algumas mechinhas do tom de marsala, para dar um efeito mais harmonioso. Nada muito carregado. Foi feita uma maquiagem nela, predominando o tom de marsala também, que é a tendência, e a unha também. Então, a gente trabalhou nela em cima da cor da tendência agora, que é a cor da marsala. Né? O cabelo dela, o corte foi feito um corte um long bob, né? Ele é um corte, é um Chanel mais longo, né? Que não aparece o pescoço, né? Aquele corte que o pessoal quer usar Chanel, mas tem medo de cortar muito curto, né? Então a gente valoriza o comprimento, dá uma repicadinha nas pontas e usa ele ondulado para valorizar o corte, dar um efeito mais harmonioso, dando vida até mesmo à imagem da cliente. E todo esse serviço é feito aqui no salão, né? Tanto corte, pintura, esse serviço de ver que corte combina com cada pessoa, maquiagem, unha, tudo tu faz aqui, né? Tudo a gente faz aqui. O que é relacionado à unha e à parte capilar, a gente faz tudo aqui. A gente tem uma gama de serviços bem relacionados diretamente para cabelo e maquiagem. Então, para a gente finalizar, deixa o teu contato para o pessoal entrar em contato contigo, conversar o que pode ser feito. O meu salão fica localizado na Marechal Arthur da Costa e Silva, no bairro Popular. E o telefone é 3226-0792 e 8809-1601. Lembrando que a gente atende de terça a sábado a partir da 1h30 da tarde. Tá certo, então. Muito obrigada. E nós já voltamos com o programa. Eu voltei hoje para mais uma receita aqui no La Trattoria e hoje a chefe preparou uma sobremesa deliciosa, né? É um petit gâteau de doce de leite. Então explica pra gente quais são os ingredientes e o passo a passo. Sim, Ana. Bom, essa sobremesa aí eu acho que todo mundo vai gostar, porque é uma sobremesa, além dela ser originária da França, né? É diferente da tradicional que a gente está acostumado a comer, né? E com certeza agora nesse inverninho aí vai agradar. Então eu vou mostrar a vocês agora o que vai na nossa receita. Os seguintes ingredientes então são: aqui eu tenho uma xícara de manteiga derretida, a gente derrete ela no micro-ondas, tá? 3 ovos inteiros, 2 gemas, 1 colher de essência de baunilha. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa bem cheia de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 xícara de doce de leite de sua preferência. Agora a gente vai colocar, o modo de preparo, a gente vai colocar todo aqui nesse bowl e vamos só misturar. Vamos colocar então. A sequência dos ingredientes não altera, não. A gente coloca como quiser. Porque vai ser tudo misturado, né, Ananda? Então sim, não tem problema. Os gemas. A essência de baunilha. E no forno, Ananda, é bem rápido também para assar. É legal que é uma receita bem rápida, né? Ela é bem rapidinha.
Vou só dar uma encorpadinha aqui, antes de misturar o trigo, né? Pra ser mais fácil. Só para dissolver um pouquinho aquela película da gema, né? E ela fica uma massa depois bem bonita. E assim, uma dica também que eu achei interessante, Ananda, pro pessoal que vai fazer essa receita, se quiser colocar como recheio dentro do petit gâteau de doce de leite, uma banana picadinha com canela. Deve ficar muito bom também. Vai fazer uma diferença. Agora a gente só vai misturar tudo com fouet. Só deixar tudo bem homogêneo, né? Até que ela fique no ponto de homogêneo. E no caso, essa massa tu pode estar guardando ela na geladeira, tá? Fechadinha. Ela tem uma durabilidade de 7 dias, bem tranquilo. Tipo, chega uma visita na tua casa, tu tem lá prontinha já a massa na geladeira, só colocar assar. É ótimo. Ó, viu que ela já vai encorpando por causa da manteiga. O doce de leite, vai ficando uma cor bem bonita. E tu vê, bem rápido de preparar. A massa tá ficando bem bonita mesmo. Fica, olha a consistência dela. Ela vai ficando bem grossinha. A partir do momento que ela vai, essas pequenas partículazinhas de doce de leite, ela pode ser que ela fique uma ou outra, né? Dependendo da cremosidade do doce de leite. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui já tá pronta. Daí é só colocar nas forminhas. Agora a gente vai colocar na forminha. Eu tenho aqui uma daquelas forminhas de silicone que não precisa ser untadas, né? Sim. Então a gente vai colocar, pode encher bem ela, porque ela cresce pouca coisa, né? Dá pra deixar bem cheinho. Pra ficar um bolinho bem altinho, bem bonito. E vamos torcer pro nosso bolinho ficar crocante por fora e bem cremoso por bem dentro. cremosinho por dentro. Então, está pronto. Agora vamos levar ao forno, tá, Nanda? E vamos ver o resultado desse nosso sobremesa aí. Então vamos levar pro forno e a gente já volta. Agora o petit gâteau já saiu do forno, né? Ele ficou lá por mais ou menos quanto tempo? Bom, a gente colocou ele no forno a 200 graus, né? Pra ele ficar bem quente. E ele ficou no máximo 8 minutos. Sim, então vamos ver agora como é que agora ele que vem dentro. o suspense, né? Então vamos lá, vamos cortar, Nanda, pra nós ver. Ó. Bem ele cremoso cai, por dentro. ele fica crocante por fora e com essa caldinha por dentro, né? E você pode estar servindo também com uma outra calda por cima, né? Com uma bola de sorvete, a gosto da pessoa, né? Tá certo, então, muito obrigada. Agora eu vou provar essa delícia. Mas não se esqueça que você também pode assistir esse programa e outros online, no site da Nova Era TV, no meu canal do YouTube e também matérias exclusivas na minha página do Facebook. Até semana que vem.